Boa noite, pessoal. Meu nome é Vinícius, sou professor do Instituto Federal Fluminense e estou aqui com mais uma videoaula. Hoje é para mostrar a vocês como é que eu faço a instalação de programas no Linux. Eu vou usar o Linux Mint, mas vai servir também no Ubuntu, no Debian, né, em distribuições derivadas do Debian. Entendeu? Então, só para a gente se situar mais ou menos, eu preparei aqui uma explicação rápida aqui, falando sobre como é que a gente pode instalar, as formas básicas de eu instalar um programa no Linux, né? Então, basicamente, nós temos três formas de instalar programas no Linux, né? A forma mais trabalhosa, que é através de código-fonte, ou seja, o cara que criou o software que você quer instalar, ele vai disponibilizar o código-fonte, né? E aí você vai ter que fazer a tarefa de configurar esse código-fonte, compilar e aí depois você instalar no sistema. Então isso aqui é de certa forma mais trabalhoso, né? Aquele, a gente faz isso em último caso. Ainda a gente faz isso hoje, mas são raros os casos, né? A gente tenta evitar ao máximo, a não ser que seja uma situação bem específica. Essa aqui era a principal forma logo quando o Linux foi lançado, né? Então os programas eram disponibilizados pelo código-fonte e aí você tinha que compilar e instalar manualmente, né? E aí as principais distribuições do Linux, né, entre elas a Debian e a Red Hat, resolveram criar pacotes pré-compilados. Então esses pacotes pré-compilados já são mais parecidos com o ambiente Windows, onde você tem, é como se fosse um instalador, né? Ou seja, aquele programa já está compilado ali, ali não tem um código-fonte, entendeu? Então já tem um programinha, já foi feita essa etapa aqui de compilação, e aí simplesmente ele vai distribuir os arquivos nos lugares corretos. Então isso facilitou muito a vida das pessoas que instalam programas no Linux, né? Então você tem... por exemplo, a equipe do Debian criou os pacotes .deb e a equipe da Red Hat criou os pacotes RPM e existem outros tipos de pacotes pré-compilados, né? No nosso caso, a gente está usando o Mint, que é uma distribuição baseada no Ubuntu, que por sua vez é baseada no Debian, então nós vamos usar os pacotes .deb, tudo bem? Então aqui ficou mais fácil. Por exemplo, Vinícius, eu quero instalar o programa tal. Você procura o pacote, vai no site do cara que criou o software, né? E aí se o cara tiver um pacote pré-compilado, ou seja, você vai achar um arquivinho .deb, aí pronto, já facilitou sua vida, que você não precisa compilar esse programa. Então a instalação fica muito mais simples. Isso aqui é similar àqueles programas, os arquivos exe que a gente tem no Windows, né? Lógico que aqui eu estou falando de forma muito simples, né? Que se você for levar a ferro e fogo é uma coisa completamente diferente, mas só para fazer uma analogia para vocês entenderem melhor, até porque o objetivo não é se aprofundar muito nessa discussão, né? E aí o que aconteceu? O pessoal começou, né, isso já faz muito tempo, não foi criado agora. O pessoal teve uma ideia do seguinte: e se eu pegar esse monte de pacotes .deb, né, pegar um monte de programas, né, já compilados e colocar todos eles em um único local, um local na internet, por exemplo, e aí e criar um aplicativo que vai lá, você fala, fulano, eu quero instalar o programa tal. Esse aplicativo vai lá nesse lugar na internet, pega esse programa, baixa, automaticamente instala para você, entendeu? Então, e aí surgiram os chamados gerenciadores de pacotes, que no caso do Debian a gente usa o apt-get, no caso do Fedora, da Red Hat, existe um Yum, é praticamente a mesma coisa, entendeu? Lógico que tem algumas diferenças, mas a ideia é muito parecida. Isso já existe no Linux já há muitos anos. Só que hoje a gente, com a questão dos celulares, por exemplo, e tablets, isso já ficou mais no nosso dia a dia. Por exemplo, se você tem um celular Android,
o Android, você tem a lojinha do Android, que é aquela Play Store. Então, aquela lojinha faz a tarefa do gerenciador de pacotes, ou seja, aí vem a questão, né? O programa para Android também é um pacote pré-compilado. O do Android, para quem sabe, são pacotes no formato APK. É similar a essa questão aqui do Deb, do RPM, só que no Android eles usam esse formato aqui APK. E aí você tem um lugar na internet, que a gente chama de repositório, onde tem um monte de programas APK, entendeu? E aí o que a Play Store faz? Ela vai lá nesse lugar na internet, você fala, eu quero instalar o WhatsApp. Ele vai lá, baixa o APK do WhatsApp, baixa os APKs também de bibliotecas, o que for necessário para o WhatsApp funcionar, e instala para você. Então, isso, o que o gerenciador de pacotes hoje já é uma realidade maior. Inclusive o Windows começou a trabalhar com isso a partir do Windows 8, que trouxe aquela lojinha também, que a ideia é basicamente a mesma. Mas só ressaltando que no mundo Linux a ideia de gerenciador de pacotes, de repositório, já existe já há muito tempo. Então, a videoaula de hoje, ela vai trabalhar aqui. Eu vou mostrar para vocês, essa aqui é a forma mais simples de você instalar programas no Linux, entendeu? Usando o gerenciador de pacotes. Então falei isso aqui só para vocês poderem se situar. No nosso caso, nós estamos usando o Linux Mint, que é, como eu falei, baseado no Ubuntu, que é baseado no Debian, e aí a gente vai usar esse programa aqui, que é o apt-get. Então o apt-get, ele faz o quê? Ele é um gerenciador de pacotes, onde você fala apt-get, instala tal programa. Ele vai automaticamente na internet, nos repositórios, né, e baixa os pacotes, o que? .deb necessários para instalar aquele programa. E aí pronto, ele vai fazer a mágica para você e vai instalar, entendeu? E aí você deve estar se perguntando, pô Vinícius, mas aonde que fica esse lugar na internet? São sites mesmo na internet, são os repositórios, eles ficam na internet. Você pode também ter um repositório local, o CD de instalação também tem alguns pacotes, então pode ser usado como repositório. Mas aonde que eu vejo isso aqui no Linux? Você pode olhar aqui a lista de repositórios. Se você acessar aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui. Aí, aumenta. Aí. Se você vier aqui na raiz do Linux aqui, na pasta etc, eu tenho aqui uma pasta chamada apt, entendeu? Dentro dessa pasta apt, geralmente, né, a lista de repositórios está dentro desse arquivo aqui, source.list. Só que aqui no Mint, esse arquivo está praticamente vazio, só tem uma linha. Aqui está grandão aqui, mas isso aqui é uma linha única e ela está comentada, né, que faz referência ao que? Ao CD do Mint. Mas aí o que eles estão fazendo ultimamente? Ao invés de pegar esse arquivo e encher esse arquivo de linhas de repositório, eles estão criando um diretório, que é esse sources list aqui, e aqui eu posso botar várias listas. Por exemplo, Vinícius, eu quero adicionar o repositório da Google. Então você pode criar um arquivinho aqui, .list, e botar uma lista de repositórios para poder instalar os programas da Google, o navegador, o Google Earth, aqueles programas todos. Então, se eu abrir esse arquivo, agora sim eu vejo uma lista maior aqui de repositórios, entendeu? Então, esses aqui são os repositórios que estão configurados. Reparem que isso aqui é um site, né? Por exemplo, o Mint, ele é baseado no Ubuntu, então ele também usa os repositórios do Ubuntu. Entendeu? Então repara lá, HTTP, tarará, isso aqui é um local na internet. Então ele usa todos esses locais aqui para ele poder buscar os programas e instalar. Se eu for nesses locais aqui, o que eu vou achar? Eu vou achar vários arquivos .deb. É isso que existe lá, que são os programas. Entendeu? Então é dentro desses arquivos aqui que fica a configuração do apt-get, entendeu? É aqui que eu consigo baixar os repositórios. Então, vamos fazer vamos, por exemplo, vamos começar vendo como é que instala os programas, né? Então, eu vou abrir aqui o terminal, né? Digitar aqui terminal. Eu posso usar esse atalho aqui também, né? Aumentar um pouquinho o tamanho da letra aqui.
Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Esse Linux aqui que eu estou usando, esse Mint, eu instalei já faz alguns dias. E eles estão... E nesse tempo que eu instalei ele, não usei mais, provavelmente surgiram novos programas, entendeu? No repositório. Então, a gente sempre inicia, antes de você usar o apt-get, o recomendável é você usar um comando chamado apt-get update. Então esse comando ele vai fazer o que? Ele não instala nada, esse programa ele não instala programas. Ele simplesmente dá uma olhada lá no repositório e vê todos os programas que estão lá, todas as novidades. Ele baixa a lista dos programas que estão nesse momento no repositório. Se você não rodar esse comando, ele vai tentar instalar programas baseado numa lista defasada, já uma lista de vários dias atrás. Então eu também não preciso ficar rodando esse comando toda hora. Você vai rodar uma vez por dia, por exemplo, entendeu? Então vai rodou, pronto. Agora ele já sabe todos os comandos que estão lá tudo que está no repositório. O nosso celular, por exemplo, a Play Store já faz isso automático. Você ligou o celular, ligou o tablet, por exemplo. Quando você se conecta na internet, é como se ele rodasse um comando similar a esse, né? De forma automática. Então daqui a pouco você olha o celular, tá lá, ó, existem 5 programas para serem atualizados, entendeu? Aí você tem que, ou seja, como é que ele sabe que existem, dos programas que estão instalados, existem 5 programas novos? Ele foi lá no repositório e deu uma olhada, baixou a lista e comparou o que ele tinha instalado. Então, basicamente, a gente começa com esse programa. Só que eu estou usando um usuário normal. Estou aqui no usuário Vinícius. O usuário Vinícius tem a permissão de sudo. Está dentro do grupo do sudo. Então, eu posso rodar esse comando usando o comando sudo. Então, é um comando administrativo, né? Tudo que envolve instalação e desinstalação de programas são comandos administrativos, eu tenho que ter permissões administrativas. Quem tem dúvida disso aqui, tem uma videoaula falando sobre contas de usuário aqui no canal, vocês assistem lá depois, entendeu? Então eu vou botar aqui sudo apt-get update, ele vai pedir a minha senha do Vinícius, entendeu? Então, olha lá. E estão reparando que ele está vindo, ó, ele está obtendo a lista desses sites, e no final, se apareceu aqui, lendo a lista de pacotes, pronto, quer dizer, ele baixou mais ou menos uns 2 megas de arquivos, né? E ele agora ele está atualizadinho, ele sabe como é que tá todos os programas que estão novos lá no repositório, entendeu? Eu posso também usar esse comando, rodar esse comando através da conta do root. Para eu entrar na conta do root, eu boto SU, né? E aí ele vai pedir a minha senha do root. E aí eu boto minha senha. Então agora eu estou com o usuário root, né? Se eu botar aqui YM, olha lá, eu estou usando o NI, né? Eu estou usando o usuário root. Então se eu tiver como root, né? Eu não preciso do sudo. Então eu posso digitar de novo, ele vai baixar tudo de novo e aí você vai ver que ele já foi mais rápido porque eu já tinha baixado antes, então ele foi rapidinho, certo? Então a primeira parte a gente já fez. Eu já instalei, olhei todos os programas que estão novos lá no repositório. Bom, agora o que eu quero fazer? Eu quero instalar, por exemplo, vamos instalar o programa do Skype, entendeu? Então o Skype eu sei que tem no repositório. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que eu descubro isso. Mas aí como é que eu faço? Eu vou usar o comando apt-get install e aí eu vou botar o Skype, entendeu? Então, apt-get install Skype, ele vai me dizer o seguinte, ó. O Skype, para ser instalado, existe um pacote chamado Skype e existe também um outro pacote necessário que é o Skype.bin, -bin. Então, para ele poder instalar o Skype, ele vai ter que baixar 2 pacotes, tudo bem? Pode ser que o Skype use outros pacotes, mas esses outros pacotes já estão instalados, entendeu? Então, aqui é necessário baixar 20 megas de arquivos. Depois dele instalar o Skype, vai consumir 44 megas no espaço em disco, tudo bem? Então aqui eu vou, quer continuar? Eu vou dar o S de sim, né? E aí ele vai baixar esses 2 pacotes, entendeu? Vamos aguardar aqui.
Então, ela baixou e agora, depois que ele baixou, ele vai instalar. Certo? Então, nesse momento, pronto, ele já fez a instalação. Então, pode perceber que com apenas um comando, eu consegui instalar o Skype. Então, agora, se eu vim aqui no menu, aqui, internet, olha lá, eu tenho um programa do Skype. Acabou de instalar. Então, é muito simples você instalar programas usando o repositório. É tão simples, igual hoje o que nós temos no celular e no tablet. Se você for na Play Store, você vai dizer, eu quero instalar o WhatsApp. Aí vai aparecer lá o botão instalar. Você clicou, pronto. Ele vai instalar o WhatsApp, vai baixar, instalar para você, não te perguntou nada, não tem que clicar em avançar, não tem que fazer nada. Então, isso aqui é a forma mais simples de eu poder instalar programas no Linux, entendeu? Posso instalar, por exemplo, um outro exemplo aqui, o VLC. O VLC ele é um programa, olha lá, apt-get install VLC. O VLC é um programa de vídeo que é usado também no Windows. O Windows tem. Aí você pode perceber que o VLC ele tem uma série de outros pacotes, né? Então aqui, ó, esse aqui é o pacote do programa mesmo. Mas todos esses outros aqui são o quê? São as chamadas dependências. Ou seja, são pacotes, né, que são necessários para ele poder rodar, para o VLC poder rodar. É similar, para quem está vindo isso pela primeira vez, é similar ao seguinte, por exemplo, imagina que eu tenho um jogo para Windows e esse jogo foi desenvolvido em cima do DirectX 11 da Microsoft. Então, para você rodar esse jogo, você tem que ter o DirectX 11 instalado no seu computador. Entendeu? Porque e aí o DirectX 11 virou uma dependência desse jogo que você quer instalar. Então é similar a isso aqui. Para o VLC funcionar, ele precisa desse monte de pacotes aqui, ele vai baixar tudo isso. Então no total ele vai baixar 62 pacotes. Pô, Vinícius, vai demorar muito, mas olha aqui, ele vai precisar na verdade baixar o quê? 4 megas. Entendeu? Então assim, é bem pouco, né? Então são vários pacotes, mas são pacotes pequenos. Então vou mandar aqui ele instalar, ó, olha lá, já está em 90 e tantos %, olha lá, já baixou. Então, a internet também tá legal, né? Então ele tá, ó, desempacotando e já vai começar a instalar todos esses programas e aí a gente vai ver o funcionamento do VLC, entendeu? Então, você quer instalar algum programa, primeiro roda apt-get update e depois roda o apt-get install, o nome do programa que você quer. Então aqui, ó, se eu for aqui em multimídia, olha lá, o reprodutor de mídias VLC, então tá aqui o VLC aqui, pronto, igualzinho ao VLC que existe no Windows, né? Mesma finalidade, é um reprodutor de filmes, né? Algumas pessoas gostam dele, coisa e tal. Não estou fazendo apologia não, só estou dando exemplos de programas que podem ser instalados. Bom, agora vamos supor que o comando apt-get install ele também faz uma outra tarefa que é o seguinte: se o programa já tiver instalado, ele pode atualizar esse programa. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou abrir aqui o Firefox e, como eu falei, essa instalação do Linux Mint eu fiz há algum tempo atrás. Então eu já tinha observado aqui o Firefox ele está desatualizado. Então aqui, por exemplo, eu estou nesse momento usando a versão 50 do Firefox, entendeu? Então, olha lá, a versão 50. Já existe a versão 51, certo? Então, se eu vim aqui, vou fechar o Firefox, se eu vim aqui botar apt-get install Firefox. Ah, Vinícius, mas o Firefox já está instalado? Já. Então, na verdade, quando eu der isso aqui, ele primeiro verifica, o Firefox está instalado ou não está. Ah, já está instalado. Tá, se ele está instalado, será que tem uma nova versão para ele? Então é isso que ele vai dizer, olha lá, ó. Ele está dizendo, ele nem me perguntou, ele simplesmente botou lá, os pacotes a seguir serão atualizados. E ele já começou a baixar o Firefox, entendeu? Então, ele, aqui ó, já está me dizendo aqui que ele está baixando o Firefox a versão o quê? 51, entendeu? Então aí o Firefox já é um pouquinho maiorzinho, né? 48 megas, né? Quase 50 megas, então vamos aguardar um pouco, mas aí depois dele instalado,
depois dele baixar, ele vai atualizar o Firefox, entendeu? Então, então o apt-get install ele serve tanto para instalar programas, também serve para atualizar programas, entendeu? Então, olha lá, baixou, aí a gente aguarda. Processou. Beleza. Então, já está instalado o Firefox versão 51. Então, se eu abrir aqui o Firefox, ele vai checar. Então, ali ele tem aqui Firefox 51. Uma coisa que não sei se vocês perceberam é o seguinte: depois que ele instalou, o Firefox ficou em inglês. Pô, Vinícius, atualizei o Firefox, ele veio em inglês. É porque existe um pacote para transformar o Firefox em português. Você só atualizou o Firefox e não atualizou esse pacote. Então, eu sei de cabeça o nome do pacote, né, que é o Firefox-local-pt. Então, esse pacote aqui não é o Firefox, é o pacote onde tem a linguagem em português do Firefox, né? Então, desculpa aqui, ó. Então, aqui ele já falou, é apt-get install Firefox, né? Então aqui, ó, o pacote é bem pequenininho. Pronto, baixei. Agora eu venho aqui, abro o Firefox. Então, olha lá, pronto, o Firefox está em português. Entendeu? Então, os pacotes que estão no repositório, tem pacotes que são programas completos, mas tem pacotes que são pedaços do programa. Servem, por exemplo, para atualizar trocar a linguagem, essas coisas. Então existem diversos pacotes. Bom, isso acredito que tenha ficado claro, né? Então a apt-get install faz isso. E se eu quiser apagar um programa, aí eu uso o apt-get remove, e aí você diz qual programa que você quer usar. Eu quero remover o VLC que eu tinha acabado de instalar. Então se eu vim aqui, ó, multimídia, o VLC está aqui, certo? Se eu mandar remover, ele vai e vou dizer que sim, lá, removeu o Firefox, o VLC. Então se eu vim aqui, ó, menu, multimídia, e aí ele vai ver que lá, o VLC já não está mais aqui, tudo bem? Uma coisa que acontece muito é o seguinte: quando eu uso o apt-get remove, ele muitas das vezes ele remove alguns pacotes, mas não remove todos. Entendeu? Não sei se vocês lembram que quando eu instalei o VLC tinham vários pacotes e aqui ele removeu poucos. Então sempre fica alguns resíduos, alguns pacotes que estão instalados, mas que não têm utilidade. Aí ele até usa aqui, ó, utiliza apt auto remove para remover. Aqui, ó, ele fala, os seguintes pacotes foram instalados, mas não são mais necessários. Porém, ainda estão instalados esse pacote. Então, sempre que você der um apt-get remove, você deve dar logo em seguida um apt-get auto remove. Esse auto remove, o que ele vai fazer? Ele vai remover os pacotes que estão no computador, mas que nenhum programa está usando. Então esses pacotes são lixos, vamos botar assim. Tá simplesmente pesando o computador. Então, se eu der aqui um apt-get auto remove, tá? Então, se eu der lá apt-get auto remove, ele vai dizer lá, ó, ele vai desinstalar 7 programas, 7 pacotes. Então eu vou dizer que sim, pronto, certo? Então agora, esses pacotes aqui, Vinícius, posso usar isso aqui seguro? Pode. Esses pacotes aqui são pacotes que não estavam sendo usados por nenhum outro programa. Se eu der de novo aqui o apt-get auto remove, olha lá, ele vai falar que não tem mais nada para apagar, entendeu? Um outro comando que a gente usa é quando você quer buscar, você quer saber se tem algum programa com esse nome no repositório. Então eu uso o comando apt-get apt-cache, aí aqui muda um pouquinho, ao invés de apt-get você usa apt-cache search, e aí você procura o nome do programa. Por exemplo, eu quero saber, a gente já viu que o Skype tem no repositório, mas vamos supor que eu não soubesse, eu boto aqui apt-cache search Skype. Quando apertar Enter, ele vai me mostrar uma lista de programas, de pacotes que tem a ver com Skype, tudo bem? Então aqui, como é que está essa lista? Aqui é o nome do pacote
e aqui é uma breve descrição desse pacote, entendeu? Nesse caso aqui, eu tenho aqui o pacote do Skype, todo mundo tá vendo? Então, aqui o Skype, ele fala aqui, ó, o cliente para Skype, tarará, tarará. Então, realmente existe o Skype no repositório. Então, significa o quê? Que eu posso rodar aqui o comando apt-get install Skype, entendeu? Que aí ele vai instalar o Skype. No caso, já está instalado, ele já vai falar aqui, o Skype já está instalado e está na nova versão. Tudo bem? Então, isso é bom também quando você não lembra muito bem o nome do pacote. Um exemplo, existe um pacote que eu sempre instalo, que é o seguinte, aqui quando você instala o Mint, e ele já vem com LibreOffice, né? Só que tem um problema, aquelas fontes do Windows não vêm instalados. Então, por exemplo, aquele Times New Roman, aqui, por exemplo, digitar a palavra texto. Não tem aquela fonte do Times New Roman. Se eu botar aqui, ó, Times, ó, não tem, se eu não me engano, aquela fonte do Arial, olha lá, ó, não tem o Arial. Isso é um problema. Isso gera alguns problemas. Por exemplo, quando você traz um documento do Word e abre no LibreOffice, no Linux, pronto. Aí se estava no Arial, ele vai adaptar, vai escolher alguma outra fonte para adaptar, e aí isso aí, muitas das vezes, o documento estava certinho lá em uma página, acabou ficando, a fonte é um pouquinho maior. Outro problema que surge, por exemplo, artigo científico, o cara fala, não tem que ser Arial. E aí, você vai fazer o quê? Então, existe um pacote que instala as fontes do Windows no Linux, né? Funciona no Ubuntu, no Debian. Só que esse pacote, eu me lembro mais ou menos que o nome dele tem alguma coisa com MTT, certo? Então, Vinícius, qual é o nome desse pacote? Eu não me lembro de cabeça, mas eu sei que tem alguma coisa com MTT, eu gravei isso. Então eu posso vir aqui e dar um apt-get search MTT. Quando eu aperto Enter, MST. Não, peraí. Não, pronto, já lembrei aqui. Então vamos repetir aqui esse pedacinho. Eu me lembro que tem alguma coisa escrito TTF. Eram 3 letrinhas. Então, vamos supor, Vinícius, tem aquele pacote lá que eu me lembro que é alguma coisa TTF, mas eu não me lembro o nome direitinho. Se eu vim aqui e tentar instalar só com isso aqui, apt-get install ttf, olha lá, ele fala que não existe esse pacote. Mas aí eu sei que tem alguma coisa com o nome ttf. Então eu venho aqui apt-get search e aí ttf. Aí aqui, ó, ele vai me dizer que, ó, é esse camarada aqui, ó, ttf ms core fonts, né? Então ele instala as fontes da Microsoft, coisa e tal. Então, pronto, já descobri o nome do pacote. O nome do pacote é esse cara aqui. Vinícius, mas apareceu vários. Tá, mas você tem que buscar na internet para você saber direitinho o que você tem que instalar. Ou vai, no desespero, vai instalando um por um, né? E depende. Mas aí o importante é que o que eu quero mostrar para vocês é isso, a importância desse apt-get search. Ele te diz uma lista dos pacotes que tem a ver com aquilo que você digitou. Então aqui agora, ó, apt-get install, aquele nomezão que eu vi lá, e agora ele vai instalá-la, ó. Já baixou, ele vai começar a baixar outras coisas e vai instalar, ó. Baixou, demora um pouquinho. Ele está baixando as fontes do Windows, né? Pronto, já instalou. Então agora se eu vim aqui no LibreOffice, botar aqui texto, selecionar. Então agora eu tenho aqui, ó, lá, ó, fonte, ó, já tem o Arial, entendeu? Já tem o Times New Roman, certo? Então são aquelas fontes que tem no Windows. Então isso aí é um exemplo de que um pacotinho muitas das vezes não é um programa em si, ele é o que? Um pedaço, algum adicional
de algum programa que você esteja usando, tudo bem? Por último, eu queria mostrar o seguinte: todos esses programas que a gente está instalando e baixando até agora, por último, não, por penúltimo, o computador ele baixa esses pacotes para o Linux, ele baixa esses pacotes, né? E aonde que ele guarda esses pacotes? Ele guarda aqui, ó, em uma pasta que fica lá no diretório var. Então aqui eu tenho, ó, var cache apt arquivos. Então olha a quantidade de arquivos que tem aqui. Isso aqui são arquivos, se vocês repararem, ó, .deb. Aqui o Firefox, aqui, ó, o arquivo .deb, tá vendo? 48 megas. Então tudo que ele baixou para instalar ficou nessa pasta aqui. Isso acaba, muitas das vezes, é um espaço consumido desnecessário. Então o que você pode fazer? Você pode limpar isso aqui. Vinícius, eu vou ter que apagar aqui? Não, existe um comandinho que você dá aqui, que é o comando apt-cache, apt-get clean. Então, quando eu dou esse comando, ele vai desinstalar alguma coisa? Não, ele vai simplesmente apagar esses arquivos que ele baixou e que já instalou esses programas, então não são mais necessários esses arquivos. Então, olha lá, apt-get clean, olha lá, ele já limpou o diretório. Então, isso, muitas das vezes, você fica instalando muitos programas, atualizando muita coisa, quando você vai ver já tem 1 GB de arquivo, 2 GB de arquivo, é bom você jogar isso tudo fora. Para encerrar, existe um outro comando que é muito importante, que é o apt-get upgrade. O apt-get upgrade, ele vai fazer o que? Ele vai atualizar todos os programas que estão instalados. É similar àquele botãozinho que a gente vê lá no Android, que você tem lá. Ele fala, tem 10 programas que precisam ser atualizados. Aí você clica lá no botão, atualizar tudo. Aí ele vai, baixa todos os programas. O upgrade vai fazer isso. Então, se eu apertar Enter, ele vai me falar aqui o seguinte, ó. Existem 124 pacotes que precisam ser atualizados. Entendeu? Que tem novas versões lá no repositório, tudo bem? E ele vai baixar 162 megas de arquivo, certo? Então, eu vou dizer que sim aqui. O que ele vai fazer? Vai começar a baixar esses pacotes, vai instalar e pronto. Depois que ele fizer isso, o seu sistema está totalmente atualizado, com todos os programas novos. Então, é sempre bom você rodar esse apt-get upgrade, de repente não todo dia, mas uma vez por semana. Sempre tem novidade, né? Sempre tem programas novos no repositório, então ele já vai baixar e já vai instalar. Bom, é isso aí. Se você em qualquer momento quiser cancelar aqui o apt-get upgrade, lembrando que nesse momento ele está fazendo o quê? Ele está baixando os arquivos, ele não está instalando ainda. Então eu posso dar aqui, ó, Ctrl+C. Ctrl+C ele para o que ele estava baixando. Então se a gente for lá naquele diretório, você vai ver que ele já baixou alguns arquivos, né? Então isso não dá nenhum problema, né? Olha lá, já baixou uma lista de arquivos aqui que ele usaria para atualizar o sistema. Eu não vou atualizar porque vai demorar muito, né? São 100 e poucos megas, isso aí, 124 pacotes, vai demorar uns 10, 15 minutos para atualizar tudo isso, não tem necessidade, mas basta vocês saberem que esse comando apt-get upgrade eu uso semanalmente. Uma vez por semana eu vou lá, apt-get upgrade, ele baixa esses, deixa o sistema atualizadinho. Bom, é isso, pessoal. Então eu fico por aqui. Um abraço, né? Então, agora vocês já sabem instalar programas no Linux de maneira simples, né? Um abraço.